Cores, texturas, gestos, palavras. Tudo comunica. A comunicação está por toda parte. No que se vê, ouve, fala, cheira, come. Parece que a comunicação é inerente ao ser humano. A todo momento estamos nos comunicando. Parados e calados, nos comunicamos. Nossa roupa, nosso corpo. Tudo comunica. Parece que, na verdade, é impossível não comunicar. E assim, nem sempre comunicamos o que gostaríamos. É que faz parte do comunicar o entender. Casais se separam porque não conseguem se comunicar bem. Empresas fecham as suas portas por não fazerem uma comunicação eficaz. Até guerras são intermináveis porque governos têm dificuldade de comunicação e entendimento. Comunicação, uma necessidade vital, às vezes imperceptível. Mas o que é, de fato, comunicação? Bem-vindo ao programa adventista de capacitação em comunicação PAC.com. Nesse espaço, vamos mergulhar nos bastidores de um universo em que todos estamos inseridos em inúmeras situações, em todos os momentos e das mais variadas formas. E é exatamente esse mix de possibilidades que vai ser explorado pelo PAC. Aqui você vai entender, por exemplo, como um sinal pode organizar situações complexas de forma simples, eficiente e dinâmica. Comunicar é uma viagem que pode ser efetivada das mais variadas maneiras. E o mais empolgante é saber que o embarque para adentrar a esse universo pode ser realizado em qualquer lugar. Queria começar perguntando, é possível a gente não se comunicar? Wagner, eu penso que não. Veja, existe a comunicação intencional e a comunicação que não é intencional, inconsciente, certo? E a partir daí, a gente pode pensar na comunicação verbal, mas não é a única forma de comunicação auditiva. Então, o tempo todo nós estamos comunicando, certo? Independente de querer ou não. A roupa, o prédio, a arquitetura, a arte de um modo geral, aquilo que o ser humano produz, ele está comunicando alguma coisa. Quando se fala em comunicação, provavelmente a primeira coisa que vem na mente das pessoas sejam as palavras, né? Claro. Porque nós comunicamos a maior parte do tempo através de palavras e o resto da comunicação provavelmente sai de uma forma inconsciente, de uma forma que você não planejou, espontânea e tudo mais. Mas se nós olharmos, observarmos uma pesquisa que um sujeito norte-americano fez, o nome dele é Albert Mehrabian, a despeito do nome parecer assim um pouco oriental, ele é americano. E ele foi quem estabeleceu um critério muito interessante, e ele diz que qualquer discurso, qualquer coisa que você fala, as palavras só ocupam 7%. 93% daquilo que você se comunica do seu discurso é não verbal, dividido nos gestos e na entonação. 38% e 55%. Sempre temos algo a dizer, intencionalmente ou não. Esse é o papel do emissor. O emissor produz um conteúdo, uma mensagem ao receptor. Esse receptor e emissor conhecem o mesmo código, a língua, por exemplo. O receptor tem uma reação. Essa podemos chamar também de feedback. Hoje sabemos que esse processo não ocorre de forma tão linear. Emissor e receptor são conhecidos como locutores. Locutor 1 e locutor 2. Para o nosso trabalho, a comunicação é fundamental, porque como a gente lida com categorias diferentes de produtos, se o meu cliente recebe um produto errado, ele vai ficar muito insatisfeito. Então a gente faz várias perguntas, informa, confirma se realmente é aquele produto que ele quer, para que quando ele receba ele fique totalmente satisfeito. Quando a gente liga, então a gente se apresenta, né? Eu sou a Karine, trabalho na empresa tal, e geralmente a gente tem alguns kits ou promoções. No caso de e-mail, quando eu sei que ele já tem o interesse em um devido produto, a gente visualiza se nós não temos um kit com alguns outros produtos e a gente liga para oferecer. Ele pode querer um produto específico, mas a gente acaba oferecendo outros produtos. E aí, se for a questão do aniversariante, a gente liga para parabenizar
pelo seu aniversário naquele dia, e também temos algumas promoções específicas só para os aniversariantes. Então a gente oferece esse desconto a mais também para o cliente. Audição, tato, paladar, olfato, visão. Todos os sentidos são usados para comunicar. E para a gente entender melhor como isso funciona na prática, a gente juntou um grupo com 4 pessoas que não se conheciam. E eles vão participar de uma dinâmica bem simples. O problema é que a gente vai gerar uma limitação. Tudo com os olhos vendados. Os participantes terão que encontrar 4 chaves que estão dentro de 4 balões espalhados neste espaço. Cada chave é capaz de abrir uma das 4 caixas que estão no local. Dentro de cada uma delas existe 2 letras em 3D. O desafio final é o de descobrir qual palavra é formada com a junção das vogais e consoantes encontradas. Eles vão precisar de muita sincronia e comunicação para cumprir o desafio. Valendo! O ser humano necessita se comunicar na perspectiva da psicologia, principalmente porque para essa abordagem teórica, digamos assim, para esse campo da ciência, comunicação é comportamento. Então, não tem como você simplesmente não se comportar, não se comunicar, são sinônimos. Então, nós estamos sempre nos comunicando porque estamos sempre nos comportando. Partindo dessa perspectiva de que comunicação é comportamento, existem diversas formas de você se comunicar. Então, uma pessoa ela se comunica com a forma que ela se comporta com o corpo, a gesticulação. Então, por exemplo, eu quero falar para você 3 itens de uma coisa. O que você acha sobre o NASP? Eu acho o NASP uma instituição interessante, muito capacitada, muito boa, ou seja, eu gesticulo para mostrar que são 3 coisas diferentes. Eu tanto me comunico com os meus comportamentos não verbais, e aí a gente entra tanto o tom de voz que eu utilizo, como as movimentações corporais que eu faço, como com a parte verbal, que é a linguagem como um todo. Eu estou conversando aqui com Daniel Galindo, que é doutor em comunicação com o mercado e professor da ESPM e da Universidade Metodista. Doutor Galindo, como as teorias definem o que é comunicação? Eu não sei se as teorias definem exatamente o que é comunicação ou se a comunicação é que define as teorias, né? Porque existe várias abordagens de comunicação. Vamos imaginar que nós temos uma teoria biológica de comunicação, que diz que o ser humano só é possível se realizar com o humano sem entrar em contato físico, portanto é um processo comunicativo, né, nessa dimensão. Se nós olharmos também a comunicação por uma abordagem mais da sociologia, só é possível pensar em sociedade quando há interação entre os seres. E daí se realiza um processo de comunicação. Se imaginarmos que a comunicação permeia todas as nossas atividades, o nosso cotidiano ele é todinho comunicativo, né? Então, as várias teorias colocam a comunicação como um fenômeno essencialmente importante e vital para a coexistência do ser humano e para a sua própria sobrevivência nesse espaço chamado mundo. Olha só, tem jogos de lençóis solteiro ou casal e não vai pagar mais caro por isso. Aproveite. É isso mesmo, conjuntos infantis masculinos por R$ 29,90 aqui na loja do... O meu dia a dia é mais isso, falar das ofertas especiais daqui da loja. Uma propaganda enganosa, né, pode afetar no meu trabalho. Porque a comunicação é o que vai fazer o cliente acreditar ou não no que eu estou falando, no que eu estou anunciando, né? Então, se eu não passar segurança na hora que eu falar dos produtos, talvez isso faça com que o cliente não queira, não se interesse. E daí, se eu comunicar de uma forma direta, de uma forma até um pouco mais informal, isso acaba fazendo com que o cliente se interesse mais pelo que eu estou oferecendo. Agora vamos falar de qual é o funcionamento dos meios de comunicação, os diversos veículos desses meios na nossa sociedade, fazendo parte do nosso processo de comunicação. Olha, Wagner, meios de comunicação existem de muitas formas. Mídia é enorme, né? Se você pensar em termos assim de variedade de mídia, hoje essa é a grande situação, o mundo virou a mídia. As pessoas precisam de formas de expressão. A mídia, ela te viabiliza, potencializa a sua forma de expressão.
E para que essa potencialização ocorra de forma eficiente, é necessário se atentar às linguagens adequadas para que consiga dialogar corretamente com o seu público. Quando você vai falar com crianças, por exemplo, toda a conjuntura de elementos que vai fazer parte da produção deve ser antecipadamente pensado para que a mensagem seja passada de forma eficiente e atrativa. Quando você pensa em fazer uma produção para criança, a primeira coisa que acho que é preciso focar é a faixa etária que você vai trabalhar, né? Porque a criança tem momentos diferentes, onde você tem que trabalhar com códigos específicos para a idade, de 0 a 6, que é o pré-escolar, depois ela já está sendo alfabetizada, você coloca outras questões, ou a narrativa é compreendida de outra forma. Se eu não tenho uma linguagem, eu também não posso usar o meio. Então o meio está condicionado a uma linguagem. Vamos imaginar que os primeiros moradores das cavernas, aos desenharem, ao fazer desenhos nas paredes da caverna, estavam comunicando. O desenho era uma linguagem. Então eles usavam uma linguagem icônica para explicar. Cada tracinho significava uma unidade, você somava 4 tracinhos, seriam 4 unidades. Então aquilo era o que nós chamamos hoje da maior tecnologia desenvolvida pelo ser humano, que é a própria linguagem. Sem a linguagem não há articulação. Sem a articulação não há comunicação. É necessário tropeçar, seguir por caminhos inexplorados, encontrar novas alternativas, ousar e principalmente se organizar, porque comunicação também é organização. Sem essa característica, muitas vezes vidas podem estar sendo colocadas em risco. A comunicação tem que ser 100%, não pode ter falha, né? Nem minha e nem dele. Ele tem que entender os sinais que eu estou passando para ele e eu tenho que passar os sinais corretos, né? Então esse é o primeiro que eu mostro para ele, que é eu que vou balizar ele. Aí eu mostro a linha que ele deve entrar, sinalizo para ele que está livre e esse sinal significa seguir em frente. Ele vai seguindo em frente. Se na linha ele cair para a direita, eu tenho que mandar ele voltar para a esquerda. Então eu sinalizo, volta para a esquerda ou volta para a direita. E aí centraliza ele na linha, continuo chamando. Quando ele chegar aqui no T, que é onde ele vai parar, eu fecho o balizador e cruzo. Isso é o sinal de parar. Basicamente é isso. Temos que usar a comunicação nas suas diversas oportunidades de ação. Desde um outdoor que você coloca numa cidade mostrando para todo mundo que passa na praça, até num smartphone onde você pode colocar verdades incríveis que viralizam na web para milhões de pessoas. Tudo isso está ao alcance da mensagem. Cabe a nós usarmos da melhor maneira possível. O que é comunicar? Você pode falar muita coisa, comunicação é poder, comunicação é isso. Hoje, comunicação é relacionamento. Acho que o ser humano está aprendendo a ser convergente na sua forma de comunicar. E isso é um aprendizado, acho que é bem no gerúndio. Estamos numa fase de aprendendo, construindo, fazendo, não tem verdade absoluta ainda nisso. E acho que essa é a grande dificuldade dessa época. Saber como fazer e como fazer melhor numa coisa tão nova. Os meios de comunicação, eles mudam. Nós vivemos diferentes ondas. E uma lição que a gente aprende do surf é que para surfar a onda, você precisa estar na frente dela. Da mesma forma, as ondas de comunicação que vêm e vão, elas estão como parte do nosso mundo hoje. E para a Igreja Adventista, que sabe do seu conceito, sabe do seu contexto, sabe da sua responsabilidade, é imprescindível conhecer onde essas ondas estão se formando e posicionar-se à frente delas, para aproveitar sua força e sua influência para comunicar a mensagem de esperança. Uma coisa é certa, onde há uma boa comunicação, há sucesso. Prova disso é a indústria cinematográfica norte-americana, que conquistou o gosto de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Para se ter uma ideia do tanto de dinheiro que esse setor movimenta, em 2013 e 2014, o faturamento das produções hollywoodianas superou a casa dos 10 bilhões de dólares. Esse valor é praticamente igual ao PIB dos estados brasileiros do Acre, Roraima e Amapá somados. Mas a realidade brasileira também não está muito diferente disso. O nosso mercado publicitário, por exemplo, sempre foi um destaque mundial.
Para você ter uma ideia, Wagner, os estudiosos do assunto preveem que em 2015 o Brasil fará parte dos 5 países que mais faturam na área, com uma estimativa de lucro de aproximadamente 24 bilhões de dólares. A comunicação ela é muito valorizada, pelo menos na vertente da psicologia, porque nós somos o que somos porque nos comunicamos. Então é óbvio que existe um mercado muito grande em cima da comunicação. Os meios ganharam a dimensão essencial na nossa vida de tal maneira que a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos hoje, né, de uma forma mais contemporânea, é olhar no celular, ver se alguém ligou, se tem alguma mensagem. Então já temos aí um meio intermediando a nossa relação com o ambiente em que vivemos. À medida que nós vamos tomar o nosso café da manhã, e consumimos determinados produtos, lá estão as embalagens conversando conosco. Quando ligamos o rádio para sair de um lugar a outro no carro, você tem lá um meio intermediando. Liga a televisão, um meio intermediando. Lê um jornal, nós temos um meio intermediando. Então nós estamos hoje quase que reféns dos meios. Eu já ouvi muito por aí que dizem que comunicação é tudo, né? Eu não pensaria assim, mas eu tenho que dizer que tudo acaba sendo comunicação. Por quê? Tudo passa por comunicação, tudo emite mensagens. Então nós como mensagem, como igreja, como aquilo que acreditamos, como verdade que queremos anunciar, dependemos da comunicação. Acima de tudo porque comunicação expressa o que a gente pensa, o que a gente sonha, o que a gente acredita e aquilo que a gente é. Feito. Tem certeza? Não. Ô Wagner, eu acho que a gente pode... Eles podem... O Aline terminou? Vamos tirar a venda então, para ver o que vocês... Por favor. Pode tirar? Pode tirar. Parabéns, gente. Vocês conseguiram encontrar todas as chaves, conseguiram formar a palavra, usando aí todos os sentidos, menos a visão. O que não funciona em comunicação? O que não funciona em comunicação é o ato comunicativo não se materializar na sua essência, que é tornar comum. Ou seja, como é que eu torno comum? Eu só torno comum quando eu conheço o outro. Então, o que não funciona na comunicação é quando eu ignoro o outro. Ou eu faço aquilo que a gente chama de uma presunção da recepção. Eu acho que o outro está entendendo o que eu estou falando. Eu simplesmente não sei quem é o outro, eu desconheço o outro. Qual é o sucesso da comunicação? É conhecer o outro. Porque conhecendo o outro, eu estabeleço o quê? Uma codificação adequada, uma realidade, e eu começo a estabelecer com ele um processo de igual para igual, ou aquilo que o pessoal da psicologia chama de empatia. Então, se eu não me coloco no lugar do outro, eu não tenho um processo de comunicação que funcione. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende o seu papel no mundo, que está fundamentado naquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, especificamente no versículo 14, quando ele disse que o Evangelho do Reino seria pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então viria o fim do mundo. Isso significa que a Igreja precisa comunicar os ensinamentos que Jesus deixou para todas as pessoas, em seus mais diferentes conceitos, contextos e culturas. Só que isso significa muitas limitações e barreiras, porque estamos separados pelo espaço, estamos separados por idades, estamos separados por conceitos e por contextos. E quando eu uso os meios de comunicação, eu consigo diminuir os custos de uma abordagem, eu consigo chegar às pessoas muito mais rápido e de forma direta, eu consigo me adaptar aos seus conceitos, à sua cultura, e por isso torna-se estratégico e fundamental para a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje o uso dos meios de comunicação. Como é que vocês estão se sentindo voltando a poder enxergar de novo? Tudo bem? Bem melhor, bem melhor. Tudo bem. Bem mais tranquilo? Algum susto, não? Não, é muito diferente do que a gente imaginava, eu acredito. Pelo menos para mim o espaço é muito diferente, a mesa à disposição, o jeito que eu tocava, as caixas pareciam bem menores, bem diferente. A gente associa muito comunicação com a parte oral, né? Praticamente a fala talvez lidere, quando a gente pensa em comunicação, o principal sentido é a fala. Pelo menos assim a gente entende de forma geral, né? Nesse caso, vocês não tinham outros sentidos. A fala foi determinante para vocês se comunicarem, ou que outros sentidos também foram importantes aqui? Principalmente a fala. Saber onde que estava. Achou? Achei. Quem está perto da caixa? Alguém achou a caixa? Foi o determinante, como você falou.
A gente usou a audição em alguns momentos. Onde você tá? Ah, eu tô aqui. Fala mais alto. Tô aqui. Mas a audição foi pouca. Principalmente foi a fala. E o contato que a gente teve que criar, né? Porque era fundamental. No começo a gente estava tímido, meio assim, né? Não falava. E era fundamental, né? Em equipe, você precisa interagir com a pessoa. Foi bem... Eu vejo que os três foram fundamentais. Não existe a fala sem a audição e sem o tato. Sem o tato, a gente não ia encontrar as bexigas. Sem a audição, como o Alid procurou a chave pelo barulho que a chave fez ao cair. E a gente não ia conseguir se comunicar sem a fala. Então, os três, eles são casados. Não ia funcionar só a fala, nem só a audição e nem só o tato. Tudo comunica. E comunicação é você produzir uma mensagem que possa ser decodificada por outra pessoa. E a mensagem de esperança usa da comunicação para conscientizar as pessoas que uma vida melhor está por vir. O Programa Adventista de Capacitação em Comunicação pretende mostrar algumas técnicas para que a sua abordagem, ao utilizar a mídia para falar do Evangelho, seja aprimorada. E utilizamos o termo aprimorada, pois como já falamos inúmeras vezes no programa de hoje, todos nós sabemos comunicar. Não é possível não comunicar. A gente sempre está comunicando alguma coisa. Agora, o que é então comunicação? Como a gente pode conceituar o que é comunicação? Realmente, de maneira muito quadrada e talvez até antiquada, você pensar em termos de emissor e receptor e mensagem, código e tudo mais, mas continuam sendo pré-requisitos para que ocorra. E uma vez que o ser humano vive eminentemente em sociedade, você vai ter essa troca de mensagem sempre. Então, a partir disso, não dá. Eu acredito que realmente não dá para você não emitir mensagens. Vale a pena nós conversarmos um pouco debaixo das diversas áreas, das diversas possibilidades de interpretação, quais são essas definições de comunicação. A própria Bíblia reforça esse elemento da comunicação como como produzir respostas, né? Num livro da Bíblia, Isaías 55:11, diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Em outras palavras, ela vai provocar alguma reação em você. Eu acho que é interessante a gente ressaltar é que a não comunicação ela também pode ser intencional para transmitir uma mensagem. Se a gente for para veículo de comunicação, a ausência de uma notícia num jornal já pode comunicar toda a ideologia desse jornal, toda a tendência política desse jornal. Então, a não comunicação ela não é só uma questão de ausência de comunicação. É a essência da nossa existência, porque é a partir da comunicação que eu posso me relacionar com os outros e eu posso construir aquilo que eu sou. Comunicação você não faz só com a televisão. Tudo que se comunica, né? Você tem um vendedor de loja que está lá com o seu megafone, vendendo o seu produto, atinge o seu objetivo, ele se comunicou. Na verdade, é esse processo de mandar uma mensagem, o outro aprender a mensagem, entender a mensagem e realizar aquilo que você gostaria que ele realizasse. Pelo menos entender a mensagem. Então, professor, essa história toda, falando de comunicação, vivendo comunicação, ensinando comunicação, para você lá do fundo, o que é comunicação? Eu poderia começar dizendo que é uma magia, né? Uma magia no sentido de uma coisa mágica e transcendente. Imagine que o mundo foi criado simplesmente por palavras. E Deus falou e aconteceu. Então já começa um processo de comunicação na criação do mundo. Mas a dimensão que eu acho muito interessante no ser humano e se esse ser humano fosse só? Ele seria um ser só. Porque a ausência da comunicação não dá a ele a possibilidade de ele ser um ser social. Ele só passa a ser um ser social quando ele comunica. Então imagine o que seria um ser humano sem só. Esse seria um ser humano que não poderia ter uma outra dimensão viabilizada por um único processo, que é a comunicação. Então a comunicação passa a ser algo essencial e se nós imaginarmos que toda a nossa trajetória de vida é uma trajetória de comunicação. Nós deixamos de comunicar quando deixamos de viver. Por outro lado, se nós conseguirmos registrar o que vivemos durante a nossa vida, deixamos uma história que é um processo de comunicação.
Então nós temos em Cristo um exemplo. Use a comunicação para o bem. Não pense em limites de você pensar em ferramentas, certo ou errado. Potencialize a tua mensagem em tudo que você tem ao teu alcance. Isso foi o que Cristo fez. E eu vejo na Bíblia, quando ela nos diz ali em Hebreus 12:1, nós temos uma nuvem de testemunhas. O cristão, ele é observado por tudo e por todos. Então ele tem que usar de tudo para alcançar a todos. E nisso a comunicação acontece para o bem e para anunciar a volta de Jesus. Comunicação, então, é mais do que um conceito. Comunicação é aquilo que nós somos. É a forma como nós vivemos. É a forma como nós interagimos com o mundo e como o mundo interage conosco. Jesus Cristo, o maior comunicador de todos os tempos, sabia interagir adequadamente com o mundo. Sabia utilizar a linguagem adequada para cada público, passando a mesma mensagem a todos. Era criativo ao falar com as suas metáforas, mas firme ao perguntar: de que lado estás? Não tinha medo de dizer hipócritas, assim como se alegrava ao afirmar: sejam todos bem-vindos. Não tinha preconceitos para com quem falava e, sobretudo, expressava em seu discurso a certeza de que era certo e, principalmente, verdadeiro.